Tem tanta coisa dentro da nossa própria cultura que foi produzida por mulheres negras em texto ou em voz ou em arte que a gente não dá atenção. Mulheres periféricas, mulheres pobres. Mas eu também percebo que e a Bell Hooks é uma das poucas autoras que vai discutir isso na obra dela, né? Esse boom de publicação, ele acabou priorizando e visibilizando um número muito grande de autoras dos Estados Unidos, inclusive negras, quando comparadas com as autoras do Brasil. Aí vou dar um exemplo que é clássico, é o exemplo Figurinha, poderia dar outros, né? Mas como que é o Figurinha é mais didático, que é a própria obra da Sueli Carneiro, que foi publicada apenas em 2023. A tese da Sueli Carneiro é de 2005. Ela começa o estudo de dispositivo de racialidade em 1984. Neuza Santos, outra autora fundamental para entender a experiência negra no Brasil, publicada há poucos anos atrás. A própria Lélia Gonzalez, uma autora fundamental para se entender o pensamento social brasileiro e outras questões relacionadas às ciências humanas e às experiências das mulheres, publicadas há pouco tempo. A gente teve, por exemplo, a publicação dos livros da Angela Davis, muito antes. A publicação dos livros da própria Alice Walker, muito antes, da própria Toni Morrison, muito antes, né, para esses grandes conglomerados editoriais. Então, eu acho que a gente precisa ter uma atenção especial para essa literatura produzida no Brasil, mas também para a América Latina. Por quê? Eu trabalho na Casa Sueli Carneiro como coordenadora de educação e pesquisa. Uma das minhas tarefas lá é mediar um grupo de estudos sobre a tese da Sueli Carneiro, chamada Dispositivo de Racialidade. E revirando lá pela terceira, quinta, sexta, sétima, oitava, 10ª vez, esse texto da Sueli, eu comecei a perceber que os principais autores que dão a base para ela pensar a forma que o racismo e o sexismo funcionam no Brasil são da América Latina. A gente compara muito a nossa experiência de segregação racial com a experiência dos Estados Unidos por conta do Jim Crow, dessas leis segregacionistas. Mas, na verdade, esse sistema de discriminação, eles foram exceções. A maior parte dos países com base escravista, que criaram sistemas de poder em que os negros ficaram, e as mulheres negras especialmente desfavorecidos, não funcionaram com leis desse tipo, como aconteceu em todo o Caribe. Então, por exemplo, vou pegar um exemplo que não é de uma mulher, mas muito importante para a obra da Sueli. A obra do Charles Mills, O Contrato Racial, é muito mais importante do que qualquer filósofo clássico ou gabaritado na filosofia para ela explicar o dispositivo de racialidade, que é a grande tese dela. Então, acho que vale a pena, até para a gente entender nossa própria realidade por aproximação. Pensar a experiência negra no mundo não quer dizer só pensar uma experiência diferente do que foi a segregação nos Estados Unidos, mas no que se assemelha com essas outras regiões que tiveram uma formação parecida com a nossa.